Olá, estamos começando mais um Do Lado de Cá, aqui do Sindicato dos Bancários, no Centro Histórico de Porto Alegre, na Ladeira, onde tudo acontece. Eu ia dizer acontecia, mas continua acontecendo, não é verdade, Laís Escher? É verdade, aqui muito movimento. E ainda chegam algumas pessoas especiais aqui, como o nosso convidado de hoje, Lênio Streck, professor da Unicinos, jurista, articulista, um dos nomes mais citados quando alguém tem dúvidas sobre questões envolvendo o STF, condenações, quem vai para a cadeia, quem não vai, o que é constitucional, o que não é constitucional. Pergunta para o Lênio. Entre os mais citados na teoria do direito, né? Segundo no mundo, né? No Bem-vindo, mundo, professor. Exatamente. é pouca coisa, hein? E isso que você disse está certo, porque a maioria perdeu a vergonha, eu só perdi a modéstia. Justo. Lênio Streck, prazer Isso. em te encontrar, Lênio. Fazia Prazer em tempo que a gente não encontrá-los se aí. via. Muito bem, Essa frase é boa, hein? Burilada. burilado. Lênio, por onde é que vamos começar? Temos vários assuntos aí. Tem. É claro que acho que vamos começar pelo seguinte: tem muita gente reclamando aquela velha polêmica, a forma de escolher os membros do STF. Presidente que indica, o Senado sabatina, mas as sabatinas do Senado quase sempre são de mentirinha. Poderia mesmo ter outra maneira ou todas as nações democráticas respeitáveis fazem assim e é isso que temos e não há o que procurar de melhor? O regime presidencialista, em que o presidente, pelo menos tinha, né, poderes muito maiores, né? Nos Estados Unidos tem, no Brasil diminuiu bastante em face desse emendismo, né, de, de conflagração, que é o que o parlamento faz com emendas parlamentares, mas 50% mais um que o presidente tem, ele dá legitimidade para escolher os ministros que ele quer no mundo. A grande questão é que o nosso sistema é minoritário no mundo. O sistema majoritário hoje foi copiado lá da Áustria, nos anos 1929. Um sujeito lá que era juiz, chamado Hans Kelsen, bolou o Tribunal Constitucional. O que ele fez? Qual é a mágica disso? Que é bem diferente, por exemplo, do sistema americano, onde o Brasil copiou. O Brasil, o imperador mandou o Joaquim Nabuco e alguns 4 ou 5 anos antes da proclamação da República para os Estados Unidos para estudar a Suprema Corte. Tanto é que o Rui Barbosa copia bem isso e em 1890 faz um decreto onde ele estabelece como vai funcionar a nossa. Nós já começamos mal porque o Supremo acabou incorporando os conselheiros da monarquia, onde não tinha controle de constitucionalidade, por exemplo. Levou muito tempo para convencer as pessoas de que a Constituição era a lei maior e tal. Imagina, tinha até 2 nobres, o Barão de Araripe e um outro cara que na República era. Isto não é uma piada pronta, isso não é um anedotário, isso, pois é. Então, agora, copiamos os Estados Unidos. O que vigora no mundo, né, mais democrático? São os tribunais constitucionais. A mágica está em quê? Normalmente, você tem o poder executivo, o judiciário e o legislativo. As tensões no presidencialismo entre executivo e legislativo vão para o judiciário. O judiciário se fortalece muito porque ele desmancha a briga dos 2 poderes. Agora, o que fez o cara da Áustria? Esperto, ele criou um tribunal constitucional que fica fora disso. Por exemplo, hoje, Portugal, por exemplo, ou Espanha, qualquer lugar, existe a cúpula do judiciário que não é o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é a parte que só julga questões constitucionais. E como ele é composto?
Isso funciona no parlamentarismo, claro. Existem 1 ou 2, 3 tribunais constitucionais em regimes não parlamentaristas. Por exemplo, Colômbia, presidencialista, e Chile, presidencialista e tribunal constitucional. Na Europa, tudo é parlamentarismo. Quem escolhe é o parlamento. Os partidos têm suas cotas. E é tudo jogo aberto, essa discussão. Não há nenhum problema, por exemplo, de se saber que o SPD da Alemanha vai botar o próximo juiz, né, que lá são 16. Né? Portugal 13, Espanha 12, e assim. Então, é normal que num sistema presidencialista o presidente escolha quem ele quer. Com os ônus e os bônus disso, claro. Os outros vão sofrer depois pela mala, às vezes, que você põe, que se arrasta pelo tempo, né? Por exemplo, se você Pode ficar 35, 40 anos. Claro, se você nomeia mal, quem vai pagar o pato não são simplesmente os correligionários ou o próprio presidente. Às vezes ele pisa na bola, a história está cheia disso. Uma vez botaram até um médico que não tinha nenhuma formação jurídica. Enfim, então... É normal. Nesse momento, o que nós poderíamos fazer? Poderíamos fazer um tribunal constitucional com mandato. Com mandato fica melhor porque o sujeito não fica vitalício. E mudar e colocar algumas, entre aspas, parcelas de nomeação. Eu não gosto muito do termo cota. Digamos assim, segmentos de nomeação. Como faz na Espanha, por exemplo. Né? Os professores têm, os catedráticos têm, né? Tem os juízes. A vaga dos professores, a vaga dos advogados. Dos advogados, dos juízes e dos promotores. Enfim, isso funciona desse modo. Talvez, então, mandato de 9 anos. Não sei se renovável, essa é uma questão que tinha que discutir. E com picotamento de Eu renegociaria, nomeações. dá 10 e não pode renovar. Pronto, também acho, já concordo com você. 10 anos sem renovação. Acho que melhoraria muito, muito, muito. E claro, fazer um regimento interno no Senado, essa é uma concertação que tinha que fazer, né? Para que primeiro fizesse uma espécie de checklist do candidato. Então, se ele não passa pelo checklist, ele já não vai para... ou seja, o presidente não fica tão livre assim. São algumas questões que poderiam ajudar, apenas assim, né? Sim, e o direcionamento dessa pessoa dentro do direito, assim, por exemplo, não sei, o que ela já produziu nesse sentido, né? Porque tem, de fato, pessoas muito jovens que produziram muito pouco, estudaram muito pouco sobre. Claro, tem gente que não escreveu um fonograma, né? E tem gente que escreveu bastante. E outra, né? Por enquanto, o Supremo é um tribunal constitucional. E aí, desculpem os demais, mas esse é o lugar para os constitucionalistas. Sim. Ele é um tribunal... Você tem um hospital do coração. E quem são a maioria ou quem tem que... Cardiologistas. Os cardiologistas. Então, o Tribunal Constitucional... Aliás, o próprio Kelsen, quando fez o tribunal lá, na Áustria, ele disse, desculpem-me os demais, mas este é um tribunal constitucional. Os outros vão para a cúpula do Poder Judiciário e outros, porque é separado, né? O Supremo é um tribunal constitucional, mas ele se mete em tudo mais. Sim, porque está escrito na Constituição que ele tem que se meter. E aí tem uma série de coisas assim, né? O Supremo não pede que se ponham processos lá, né? Você já viu um anúncio do tipo... Não, é por interpelação, né? Claro. Alguém já ouviu um anúncio do tipo... liquidação, Black Friday do Supremo. Entre com habeas corpus e ganhe 2 decisões de mandado de segurança. Não, claro que não. Outro dia eu escrevi um artigo, né, dizendo... Poxa, alguém escreveu, né, que o sujeito que furtou 4 baldes d'água, eu não sei como furta balde de água, mas eu vou contar para vocês
Esse país aqui é surreal. Você imagina em Minas Gerais, Ladrão de balde d'água. um ladrão de balde d'água. E não é que ele foi denunciado pelo Ministério Público. Sério? Pior que ele foi condenado pelo juiz. Nossa, Pior, foi longe. a decisão foi confirmada pelo tribunal. E aí ele tentou um habeas corpus no STJ, que foi negado. E, finalmente, o Alexandre de Moraes deu uma decisão dura, inclusive, dizendo: mas como que nós temos que fazer isso? Então, quando se diz assim, eu vou ser um pouco, vou fazer uma platitude, ou um truísmo, aquelas coisas assim do tipo almanaque, pílulas de sabedoria. Uma frase acaciana. Isso, do grande conselho. As consequências sempre vêm depois. Depois. Aí é assim, não culpem e não condenem o rio pelas águas violentas que levam tudo, mas também preocupe-se com as margens que lhe oprimem. Então, no Supremo, eu faço esse truísmo aí, o Supremo é como que alguém que furta 2 barras de chocolate precisa do Supremo? Pois é. Como é que acaba Porque os outros falharam. Isso. Então, o rio e as margens. As margens oprimem o Supremo, porque 4 baldes de água, eu fico imaginando a cena, o cara furta um balde de água, leva o balde, bebe, usa. Eu fiquei pensando na motivação, porque se for para beber ainda, digamos assim, o cara estava com sede, ele furtou para beber. Isso não é um direito quase assim inalienável do sujeito que não morre de sede? Pois é, mas tem coisas assim, tem coisas fantásticas, né, que acabam. Então, aí o Supremo leva a culpa. Mas como se leva a culpa? Porque se os outros não resolveram, Porque chegou até lá, né? ele devia ser elogiado por isso, porque ele poderia negar simplesmente dizendo: Sim, olha, aí isso não é um seria problema. atacado por não dar jurisdição. Aí ele seria atacado por negar a jurisdição, porque acima dele não tem ninguém, só a corte de Haia, e isso é uma metáfora de brincadeira, por óbvio, né? Sim. Por isso que um réu não pode escolher seu juiz, por isso que o Alexandre de Moraes teve que ficar, porque se ele não entra, entra outro, e o cara briga com outro, de repente Sim, não aí tem mais cada juízes. vez é só brigar, insulta o juiz e tira da frente. Qual é a sua tese? Insulto. Nossa, mas é interessante isso. Isso. Agora, Lênio, o STF tem sido muito atacado quando faz, justamente, e quando não faz também. Sim. E na hora da escolha, nos últimos tempos, as escolhas ficaram assim mais próximas de quem escolhe. Menos técnicas, se é que é técnico algum dia, e mais próximas assim. Por exemplo, o Lula mesmo escolheu o seu advogado, escolheu o seu ministro da Justiça, o Bolsonaro já tinha feito isso, o Temer já tinha feito isso. Pode fazer, pode, não tem nada que impeça de fazer. Mas, digamos assim, do ponto de vista, sei lá, moral, ético, da confiança que cria, é o melhor caminho? Então, não é o melhor caminho, mas não é surpreendente, porque nos últimos 40, 50 anos, Isso tem É o acontecido. que está posto, né? eu estou procurando alguém que não tenha entrado, que não fosse pelo critério pessoal, próximo, ideologicamente, politicamente, em termos de governabilidade, e dificilmente nos últimos 50 anos. E vamos lá, depois da República, primeiro, o Celso de Mello foi posto lá pelo Geisel. Por que ele botou um jovem lá? Porque alguém indicou. Ele não tinha projeção para isso. Depois se tornou alguém com projeção. Vamos trazendo para cá Brossard, Sarney. Por que botou o Brossard? Porque era próximo, era MDB e etc. Maurício, amicíssimo do Itamar Franco. Jobim, tinha sido ministro, etc. E por aí vai. E por aí vai. Gilmar Mendes. Sim. E assim, Toffoli. E eu posso... Então, eu queria dizer para você, eu concordo com a frase, mas historicizo o assunto e neutralizo. Sim. Porque
porque eu não tenho o exemplo contrário. Eu não me lembro de exemplo. Estou fazendo injustiça porque o ministro Carmen Lúcia, por exemplo. Carmen Lúcia, quem examinar na época, tinha uma disputa entre a Carmen Lúcia lá em Minas e uma outra jurista famosa de lá, e já estava, inclusive há uma lenda nisso, que tem muito de verdade, já estava feita a festa de nomeação da senhora a outra. Ah, é? Sim, e aí Itamar Franco entra em campo a 1000 e Lula nomeia Carmen Lúcia. E, bom, se nós pegarmos como foi nomeado enquanto houver bambu, vai flecha, Ah, esse era quem? o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, que entrou armado no Supremo, como é o nome dele? O anterior? É, É o... não Aras, não outro, anterior. Opa, deu um problema. Ele tem que ficar mais para frente do Isso. microfone. É. O último era... me deu branco agora. Quando dá branco, Temer, não era? Não, o Procurador-Geral. Procurador-Geral da República. Deixa eu pesquisar aqui de qual Vamos lá, tô pesquisando aqui. Como é que o nome dele era? Aquele que queria ser ministro do STF e que era... Tô vendo a cara dele. E entrou armado, diz que ia atirar no Gilmar Mendes, que usou a arma e tal. Sim. Bom, Não, mas peraí, vamos procurar esse Vamos nome. lá. Vamos procurar o procurador. Isso. Como é que é o nome dele? Estamos aqui. Aí deu um branco em todo mundo. Alcides Martins. Corta aí esse pedaço. O Janot? Janot. É interessante essa historinha do Janot, Vai lá. que mostra um pouco. Vamos lá. Então, uma história interessante, né? Foi com o Janot. Quem estava nomeada pela Dilma era ela de Castilhos. Eu sei toda essa história. E ela foi minha colega de doutorado, inclusive. Ela de Castilhos. Ela Vieco de Castilhos. Depois só ela Vieco, porque separou do Castilhos. E ela estava nomeada procuradora. E aí, ao que consta, e há uma carta que foi escrita depois, uma briga que houve entre eles, entrou em campo que depois virou ministro, Eugênio Aragão, em favor do Janot, e já estava assinado já a nomeação da ela, e aí trocaram e nomearam o Janot. Então veja como as coisas da República acontecem. Né? A República, em então, certos momentos... cada nomeação e a cada episódio de Procurador-Geral da República, ou para ministros do STJ, tudo isso sempre tem uma história que é o retrato do Brasil de algum modo. Né? E isso não significa que eu estou fazendo um juízo de desvalor sobre quando alguém chega a um cargo desse. Eu também já queria e perdi, portanto eu fui incompetente, talvez, azar é meu, mas, enfim, nem o Lula nem a Dilma me quiseram para ministro supremo, mas eu sei como funciona isso, sei demais como funciona isso. Portanto, quando falamos em mudanças, etc., a metodologia ajuda bastante, né? Perfeito. Vou fazer uma pergunta sobre esse rito mesmo, assim, a gente tem acompanhado esse pedido do ministro Fux de trocar a turma, enfim, o que isso pode resultar, né, ele ir para a segunda turma, vai ficar a divisão, assim, porque ele estava descolado ali entre aqueles que estavam colocados, enfim, a tua impressão, professor? Bom, é assim, ó,
Nos Estados Unidos a gente sabe como vai ser o resultado, né? São 6-3, né? Os republicanos têm maioria, então a gente já sabe. Aqui, mais ou menos, também se sabe, mas em determinadas épocas, em determinados casos, isso fica mais patente. Por exemplo, você vai discutir quem é o ministro progressista ou quem é o ministro conservador. Depende. Se você está discutindo direito penal, o Dino é um dos que menos dá habeas corpus, por exemplo. O Zanin, o comportamento também é um pouco conservador. Claro. Então tem a questão dos costumes, o comportamento, crime, pejotização. Veja que já muda de novo. Quem é duro no crime já é contra a pejotização. Então é uma discussão que tem que mapear muito bem, é muito difícil. Por isso que, para te responder, Laís, a ida do Fux, ela pode trazer, digamos, consequências nos resultados, depende de qual é o assunto. Depende de qual é o assunto. Em determinadas circunstâncias pode ser para determinadas categorias mais duro, para outras categorias ou interesses mais diferentes. Portanto, quanto a isso, sempre é um desafio, né? O André Caran Trindade e eu fizemos um livro chamado Os Modelos de Juiz, na literatura. Então a gente começou lá no Aristófanes, né, que tinha o juiz que era viciado em julgamento, que era o juiz que era o Filocleon. Nós pegamos o Asdak, que é do Bertolt Brecht, né? Pegamos o Illich, o outro modelo de juiz, e assim fomos chegando até os modelos tipo Humpty Dumpty, de Alice através do espelho. Eu dou as palavras o sentido que eu quero. Então, no fundo, a literatura anuncia os tipos de juízes antes do direito. Ela se adianta com relação a isso. O texto mais famoso escrito sobre modelos de juiz é do François Hoste, que traça os 3 modelos que estão na literatura. O Júpiter, que é o juiz piramidal, né? Que é o você tem a lei e faz a dedução. O juiz Hércules, que é uma espécie de super, e o Hermes, que seria uma espécie de, para ele, um juiz sistêmico. Não seria um hermeneuta, mas seria sistêmico. Até hoje não entendi por quê, mas eu mesmo fiz um longo texto fazendo uma crítica a esses 3 modelos. Recentemente saiu o livro do Cass Sunstein sobre os modelos de juiz. Um pequeno livro. Eu fui o primeiro aqui a escrever há 5, 6 anos atrás, quando surgiu esse texto. Ele classifica em juiz-herói, juiz mudo, juiz soldado e o juiz minimalista. Então, o herói é aquele ativista, né, tipo Barroso, assim, que quer tocar a história para frente. Eu ia perguntar, quem a gente colocaria neles? Cada um deles. Iluminista, né? Iluminista. Tem o juiz minimalista, que seria assim o Fachin, digamos assim, ou com pretensões de. O mudo, para não falar de nenhum agora, tipo Rosa Weber, assim. Né? O Hércules é o Alexandre de Moraes. Não, sim, mas naquele outro modelo. Né? Sim. Nesse dos 4. Nesse dos modelos do Cass Sunstein, ele seria um juiz-herói. Sim. Tá? E o juiz soldado é o que sempre segue a todos e que não abre dissidência e etc. Mas ele diz também que, atenção, eu estou fazendo isso como um modelo ideal, pensando nos Estados Unidos, não se preocupem em transportar isso para o mundo todo, pode dar errado. Eu também pus essa advertência, né? Nenhum juiz foi
foi ferido durante a pesquisa. Maravilha. Ô, Lênio, nós temos que falar de outros assuntos também. Claro. Por exemplo, a química entre Lula e Donald Trump. Essa química parece que não para de crescer. Já estão assim, aos beijos e abraços, mas por enquanto não produz frutos. Sim. Não, rolou uns beijinhos, mas nada mais do que Nada mais isso, do né? que isso, é só beijinho. Até porque aquela história da reconciliação, né? Ficou beijando, mas não rolou mais nada, porque quem criou o problema foi o Trump. Então, no fundo, essa discussão é um pouco, no direito se chama assim de venire contra factum próprio, né? Você se beneficia da própria torpeza, que é um pouco da turma do Eduardo Bolsonaro. Ele é o sujeito que mata o pai e a mãe e depois pede clemência por ser órfão. Isso, que é o venire contra factum próprio, né? Isso começa em 1895 nos Estados Unidos, quando o neto mata o avô para ficar com a herança e perdeu depois em juízo porque o tribunal disse ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Claro. Então, no fundo, até agora não aconteceu nada, embora os Estados Unidos tenham criado tudo isso. O Brasil, numa questão de passiva, tenta bravamente resistir com uma boa estratégia. Eu acho que botou os profissionais lá, o Alckmin botou lá o chanceler, que são bons nisso. Agora a gente depende, é o tipo da coisa da mosca na garrafa, né? Quer dizer, Mas você espera que alguém tire a tampa, né? É curioso como os Estados Unidos se portam nisso, porque esse contato, enfim, da diplomacia que importa muito, quem faz o contato, por onde vem, o convite, né? Que foi agora na cúpula recente. Não vou me lembrar o nome agora, enfim, não me recordo, mas enfim, nessa reunião onde brevemente o Lula e o Trump se encontraram, quem fez o contato para que eles se encontrassem foi a Casa Branca. Então também tem esse movimento deles, enfim, para o Brasil é interessante por vários motivos, claro. Né? É muito estranho. Mas duas coisas aí que eu queria. Uma, eu queria só registrar. Queria saber se você que é da área jornalística, etc, você também, Laís. Eles ensinam na faculdade, por exemplo, quando o sujeito está falando sobre mudanças climáticas, se ensina, por exemplo, a perguntar sobre o resultado do jogo de futebol do dia, no meio da entrevista. É porque quando estavam falando sobre o Brasil, todos... uma pergunta. Aí o cara precisa dizer, e o caso Bolsonaro? Mas como é que o repórter faz um negócio desses? E levou uma chinelada, né? Levou uma chinelada do Trump, né? Vai registrar. E ainda não levantou e saiu, que sempre dá um medo, né? Deveria, isso, exatamente. Então, a minha preocupação nesse momento com relação ao desfecho disso, né? A eleição da Argentina não é boa para isso. Por quê? Porque o Trump pode sentir uma coceira de que, afinal, se ele é tão forte que consegue fazer um país mudar o voto, algo assim, não sei se foi por isso ou não, mas ele ganhou. O Milei teve uma vitória muito importante. Minha preocupação aí é que isto possa fazer com que ele banque, de repente, alguma coisa nessas coisas que ele faz. Eu tenho muita cautela com relação a isso por uma razão. Se tudo der certo, dá certo. Agora, se o Trump recua, é ruim para o governo, mesmo que ele não tenha criado o fato. Ele é vítima. Mas se cria, de algum modo, uma expectativa tão grande que, se der errado, a culpa é do governo, ou seja, a culpa é da vítima. Usou saia curta demais e foi estuprado. Se não houver... Entendeu? É um pouco disso. Se o Brasil não digamos assim, não sair com uma suposta vitória, o governo vai ser muito criticado. Muito cobrado, muito criticado. É o sujeito que é assaltado e a manchete deu mole. Porque saiu com o celular na rua. O cara disse, Sim, de fato.
A culpa é sempre da A vítima, culpa né? da vítima. Então tem um pouco disso, né? Eu me preocupo com Agora, esse namoro o aí. Lula deu uma resvalada outro dia nesse tipo de coisa. A famosa história de que o traficante é vítima do usuário. Mas Eu acho que foi o daí. lado liberal do Lula. Ele quis dizer o seguinte: só Porque isso é tem. um mercado. Esse é o mercado, só tem oferta quando. Só tem procura e quando tem oferta. É fantástico isso, né? Como é que se cria esse tipo de coisa? Como é que sobre o que não se pode falar deve se calar, né? Que dizia o Wittgenstein. Então tem um pouco dessa questão do de tentar, onde falta a palavra, mete palavra. Sim, o Lula às vezes parece aquele personagem de The Office que diz: às vezes eu começo uma frase e não sei muito bem onde eu vou terminar. Isso. Pô, mas também o Ele cara faz 10 discursos por dia. fica Daqui a pouco difícil na começa a elaboração. improvisar. É Eu fico, impossível não Bom, dar uma vocês dois, derrapada. pessoas que escrevem muito, entendem muito bem disso. eu fico impressionado como é que ele consegue fazer tantos discursos. Eu não teria energia para tudo Eu isso. não sei de onde é que ele tira energia. O cara tem 80 anos e passa o dia inteiro falando e viajando. Exatamente. O cara sai do avião falando. Ele já sai do avião E falando sai e abraçando tal. todo mundo, Não, e não fala é em pé. apático, né? É. E fala em pé. E o mais impressionante, ou ele tem assessores que são rápidos e sussurram bem, eu fico impressionado com o fato de que ele reconhece as pessoas. Isso. O cara sai e fala: Ô Laís, tudo bem? Sim, de fato, ele... Tipo Jânio Quadros, né? De política também, né? São Pode anos da ser. política, de fato, o jogo de cintura. Mas com a idade que ele tem, É é darwiniano, avançado. né? As Eu espécies se esqueço o adaptam. nome das pessoas toda hora. As espécies se adaptam ao meio ambiente. Queria fazer uma pergunta, professor, que é curioso, assim, pelo menos do meu ponto de vista, que as pessoas hoje em dia saibam muito o que corre na pauta do STF. Não, acho que não se deve apenas ao acesso que a gente tem pelo celular, pela internet. É curioso como sabem o nome dos ministros, como opinam, como... O que é isso? O que o senhor observa nisso, assim? Bom, isso começa, né? Começa com a TV Justiça, que não é ruim, e depois se fica mais forte com as redes sociais, né? Então, as redes sociais, elas acabam multiplicando qualquer corte que se faça. Aí os ministros, num determinado momento, a Folha de São Paulo fez um pequeno debate sobre isso, e eu tomei a posição de que a TV Justiça ela deu mais visibilidade, uma accountability maior. Isso, as pessoas de algum modo ficam sabendo, e até o funcionamento da máquina. No interior, quando eu fui promotor, cada cidade que eu passava, eu pedia para os caras da rádio transmitir os júris. Olha só. E as pessoas aprendiam. Olha só. Eu acho isso Então, isso foi interessante. experiência muito importante em Itaqui, Restinga Seca, Faxinal do Soturno, Panambi. Então, Panambi nunca tinham transmitido, enfim, aí foi uma coisa muito interessante. Por isso que eu acho que a TV Justiça, até coloquei isso no artigo à época, isso já faz muito tempo. Então, é importante. Agora, poderia se fazer muito melhor. O Brasil é um dos poucos países que faz isso, porque os outros exageram pelo outro lado. Você não fica sabendo nada do que acontece dentro da corte da Alemanha ou de outro lugar, porque é tudo... Tinha 7 chaves, assim. As 7 chaves. O Brasil, o sujeito tem que chegar. Agora não precisaria, teria que ter uma limitação de tempo, né? O mesmo tempo que o advogado tem para fazer sustentação, o juiz tem, o ministro tem para dizer, o voto está escrito, depois ele publica, mas para as pessoas ele tem que dizer em que melhoraria muito as relações. Agora, as pessoas sabem mais do Supremo porque o Supremo virou protagonista. E aí a história é outra, por que ele virou protagonista? Se o Supremo não fosse protagonista da história, sobre várias questões durante tanto tempo, durante os últimos tempos, não seria assim. Então, porque o Supremo tem um protagonismo
a partir dos primeiros 10, 12 anos, o Supremo, no início, o Supremo estava calminho, porque ele não era demandado, não havia nenhuma grande crise para o Supremo. No impeachment do Collor foi fácil de fazer, depois começa o mensalão, aí no mensalão a TV Justiça é forte nesse sentido, então depois do mensalão tem outros aspectos, como por exemplo a Lava Jato, e aí depois da Lava Jato teve a questão da presunção da inocência e o grande protagonismo mesmo do Supremo, porque o Supremo é antes de Bolsonaro e depois de Bolsonaro. Uhum. Ô, Lênin, eu tenho uma curiosidade, a gente falou muito sobre esse tipo de questão uma época, lá na Guaíba, por exemplo, mas agora passou tanto tempo e eu já esqueci, mas eu sempre penso um pouco como foi isso. Por exemplo, ao final de tudo, sobre a Lava Jato, o Supremo acabou anulando tudo em função de que não era da jurisdição lá do Sérgio Moro julgar aqueles casos. Foi isso. Mas ninguém, durante todo aquele processo, ninguém interpelou o Supremo sobre se era da alçada. Todo tempo. Então, Porque ele não se manifestou, ele não respondeu. Veja, os advogados todo tempo, o Zanin mesmo, Era o que todo eu me tempo, lembrava. no caso do Lula, né, enfim, e isso acaba estourando no final. Mas por quê? Sempre tem essa discussão, fica na mesma onda depois do protagonismo ou não, etc. O Supremo, num primeiro momento, ele adere Ao a lavajatismo. uma espécie de lavajatismo, assim. Por exemplo, o habeas corpus do caso de Itapecerica da Serra, que tirou a presunção da inocência, ele é uma bola picando para a Lava Jato. Por quê? Porque a partir dela, por exemplo, depois houve a prisão do próprio Lula, prisão de um monte de gente, porque terminava o processo, prendia, que era essa questão que nós lutamos. Eu fui o protagonista, não sei se o principal, mas o que fizemos a ação aqui pela OAB Nacional, né, e depois fui sustentar, nós mostramos, né, como o Supremo se deu conta de que ele poderia ser a próxima vítima, porque a Lava Jato se tornou uma instituição, um ente, algo do tipo. Primeiro, uma operação fica com o nome e ela vira um mito, um meme, com o apoio da imprensa, grande parte da imprensa. Quem acompanhou tudo isso, nós fizemos 3 livros, 4 sobre a Lava Jato, eu participei de 4 livros para mostrar, por exemplo, a suspeição. Nós temos um livro chamado O Livro das Suspeições, que é um pouco assim da Espera dos Bárbaros, um pouco daquele livro famoso. E aí o Supremo se dá conta. E aí, ao se dar conta, ele joga pesado pelo outro lado, mas sempre por 6-5 ou ali. Logo depois, não deu para descansar muito, o Supremo entra num protagonismo a partir de 2018, 2019. E eu posso falar disso porque em 2019, quando o Supremo começa a ser atacado fortemente, a Procuradora-Geral da República, que era Raquel Dodge, ela não toma as providências que devia tomar. Isso é um fato, isso é muito importante quando se coloca, por exemplo, algumas culpas históricas. Aí o que acontece? O Supremo estava sob ataque mesmo, e aí ele usa o regimento interno como uma última ratio, que é uma espécie de contempt of court, que você você usa um regimento para se defender quando é atacado. E
e ele nomeia o Alexandre de Moraes. Sim. O Alexandre de Moraes vira protagonista no momento que o Toffoli, presidente, nomeia ele relator desse processo mãe, no qual tudo depois é pendurado por contingências. Essa origem aí é muito contestada por alguns. Mas não tem como contestar, porque o próprio Supremo, por 9-1, declarou constitucional. Depois, tudo isso são questões passadas. E direito, Sim. uma coisa é você fazer uma Verdade é a opinião. coisa julgada. Ponto. Então, é disso que se trata. Nós, naquele momento, quando o Toffoli está na presidência, toma essa medida, e ele é fortemente criticado, e está também, continua sob ataque o Supremo, e aí o Alexandre de Moraes começa a agir. Nós fizemos um jantar no Rubaiá, em São Paulo, do Grupo Prerrogativas, em que tornamos ele supra, porque foi lá o Delfim Neto, o Nelson Jobim, até o Ives Gandra falou. Até o Ives Gandra. Isso, exatamente. Veja a dimensão da coisa. Eu fui o mestre de cerimônias. Olha só. Eu fui o mestre de cerimônias, tive a incumbência de segurar toda aquela gente. Estava lá o PIB da advocacia brasileira, o PIB da indústria brasileira, aquela gente toda tomando aqueles vinhos que se toma com garfo e faca, aqueles Malbecs robustos e etc. Para dizer o mínimo. E aqueles filés apetitosos, né, etc. E eis que o Toffoli atrasa. E aí o Rubaiá teve que servir a refeição antes do ministro chegar. E como é que você acalma toda essa gente? E eu tive a incumbência, então, de não deixar que aquilo estragasse tudo, porque Sim, começa a se comer e tal. E eu, então, conto, não vou contar aqui porque é muito longo, e exatamente por longo que eu segurei o pessoal e ainda enfeitei no meio. Tu ficaste assim, tipo a Penélope. Tipo a Penélope. E aí eu contei a história do Justo Juiz, do Tolstói. E tanto é que eu peguei no prato aqui, garfo, tac, 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 né? Garfo tradicional num copo e disse, Tolstói. E aí as pessoas todas olharam. Todo mundo parou e olhou. Todo mundo olhou e disse, cara lê Tolstói. Cara, aí eu comecei a contar isso. Vou contar uma história. Tenho certeza que vamos esperar o presidente do Supremo já bem calmos, etc. e tal, alimentados E ele chegou? Com este ágape maravilhoso. E cada frase eu usava, eu fazia duas. E os caras lá no filé. E os caras lá no filé. E no vinho. E o vinho. Aí, para contar a história só do cavalo do Tolstói ali, do rei, eu botei a marca do cavalo, a raça. Mil e uma noites. Onde a sustentação moral não leva. Exatamente. Aí, de repente, eu estou quase no final, na parte em que o Justo Juiz está explicando como que ele decidiu sobre a mulher do professor, o azeiteiro, por que o azeiteiro ficou com dinheiro e não o açougueiro, e por que ele julgou a favor do rei vestido de mendigo. Quando ele está contando aquilo, entra o Toffoli com a comitiva. Aí eu faço rapidinho, em 30 segundos de encerramento, e já anuncio, já passo a palavra e fomos embora e varamos a noite. Aquilo foi suprapartidário, supra-institucional, porque nós tínhamos que dizer para o Supremo que a missão que ele tinha ali, que vinha pela frente, nós não sabíamos o que ia acontecer. Nossa, ainda veio muita coisa. Agora, olha o que veio depois. A tua história, tu contaste, segurou a plateia, os caras tomaram um vinho, comeram um filé legal, e o Toffoli chegou. Mas o inquérito do Alexandre de Moraes, o inquérito das fake news, continua. Tem gente que pergunta, não vai terminar? Esse é um erro do Supremo. Aí se digamos, se não tinha outra coisa a fazer naquele momento, porque o contempt of court,
que é o modo do Supremo se defender. Todas as cortes do mundo têm isso. Certo. Porque há um momento em que se ninguém te defende, Se defendeu de ofício. autodefesa. Autodefesa. Autodefesa, né? Que é Mas para pouco- sempre? é. Aí que tá. Aí isso já deveria ter terminado. E o custo político disso é alto, que eu acho que o Supremo já devia ter medido, ele já devia ter encerrado isso, porque é muito simples. O Ministério Público hoje não tem nenhum problema de abrir coisas como teve naquele momento. Sim. Então, ele podia ter, desculpe, passado diretamente todas essas questões, todas elas, já podia estar 1 ano, 2 anos fora disso, com menos desgaste. Não, mas é Porque incrível. às vezes lembra um pouco o que acontecia com a Lava Jato do Sérgio Moro. Tudo era dele. Tudo ia para lá. E no inquérito das fake news, tudo Claro. também. Qualquer coisa que você... Pois é. No tempo do Sérgio Moro, eu até fiz uma piada dizendo que eu não ia mais no posto Petrobras em qualquer lugar do Brasil, porque se eu metesse numa cara ia te confusão, dizer- ele ia me julgar em Ia te Curitiba. julgar, ia te julgar. É, Passa lá no Sérgio Moro. passa lá. Pergunta Entende? pro Sérgio Moro. Pergunta para o Sérgio Moro. Então, ele era uma pancompetência. É. E o Supremo acabou agora, continua com essa pancompetência, que não é necessário. Primeiro, está tudo calmo. Alivia um pouco as costas do Alexandre de Moraes, que já carregou bastante fardo. Exatamente. Divide o fardo com outras pastas. Oh, não. Porque senão fica essa ideia de que pô, ele é o carimbador, toda a bola passa por ele. Claro, porque os motivos iniciais, eles já não persistem. Que ele se mostrou bom e competente, se mostrou. Um monstro. Aí, a história, né? A história vai marcar isso. Quando o Lula foi diplomado, que foi à noite, que foi à tarde e à noite deu aquele quebra-quebra em Brasília, de incêndios, etc. Eu estava lá na diplomação e Alexandre de Moraes foi tão aplaudido ou ovacionado quando entrou como o presidente. Naquele momento, já em 2022, 12 de dezembro, que era a diplomação, que a noite deu aquela noite dos cristais, um negócio em Brasília, aí veja a força. Então, aí depois acontece tudo aquilo, né? Porque o Alexandre de Moraes tinha sido muito importante no dia da eleição, que muita gente do próprio PT queria que cancelasse as eleições. Já pensou se tivesse cancelado? Que desastre seria? Nossa E Senhora. ele, e não se sabe, por iluminação ou por astúcia, ou por intuição, se dá conta, chama o cara da Polícia Federal e diz, olha aqui, ó, você... Tudo muito rápido, né? Você vai se ralar, eu vou prender você e tal, se essa coisa não terminar nesse momento. Mas terminou na hora, a eleição foi, enfim, a história conta, porque a história dos vencedores é mais fácil para contar. Né? Inclusive Eu tem um acho- podcast chamado Alexandre, que conta um pouco sobre a vida do É Alexandre isso? de Moraes, e essa parte é bem destrinchada, muito bom, inclusive, recomendo. Eu não conhecia, então, eles contam. Conta um pouco da história dele. Não, e também aquele dia foi um dia muito tenso, muito né? tenso, Aquela né? tarde ali. Eu acho que o nosso tempo está quase. Quantos minutos temos aí, Diego? 5 minutos. 5 minutos. Então, Pergunta final, assim, tu responde em 30 segundos ou em 3 você meses. pode fazer um ping-pong que O que vocês tu quiserem. pensas dessa pressão identitária, por exemplo, por uma mulher negra no STF? As pressões identitárias. Ou que tu por um pensa? não evangélico também. Eu não sou identitarista, né? Então faço todas as minhas defesas das pautas progressistas e para isso eu não preciso um outdoor para demonstrar isso. Agora, essas pautas da exigência ou do modo, elas acabam enfraquecendo a própria nomeação, a própria escolha do presidente. Então, ele constitucionalmente
escolhe se ele deveria colocar mais mulheres ou não. A questão tem que cuidar muito, inclusive para falar sobre isso hoje em dia, mas também quem coloca isso tem que cuidar muito também para que, vamos supor, você coloca uma pessoa por ser mulher e por ser negra, ela chega ao Supremo assim e sempre continuará sendo assim. O olhar da sociedade e as cobranças sobre. Essa é apenas uma advertência, uma preocupação, etc., né? É muito difícil que ocorra, por exemplo, quando o Joaquim Barbosa foi nomeado, um professor muito importante ligou para ele, porque ele era professor da universidade, e o reitor, ou vice-reitor, esse professor importante, ligou e disse assim: parabéns pela sua nomeação, o movimento negro e tal. Isso não é nada disso, eu estou aí pela minha competência, etc., disse o Joaquim Barbosa. Então, como isso funciona, né, no imaginário das pessoas? Evidentemente que qualquer um que olhe, fica 10 ministros, homens, brancos, etc., e uma ministra branca também, um país que tem 50% ou mais ou menos de negros, isso chama a atenção. A questão é saber como resolver ou como começar a fazer uma transição ou algo desse tipo que não seja, por exemplo, uma coisa de deixar de lado, por exemplo, o que você precisa para ser ministro ou ministra do Supremo. E serve para homem e serve para mulher, né? Evidentemente. E os conservadores nessa história? Como André Mendonça, o terrivelmente evangélico, essas indicações evangélicas. Mas isso o próprio, não há nenhum, isso hoje é um ganho, né? Na medida em que o próprio Lula quer se aproximar mais dos evangélicos, e o Jorge Messias pode fazer esse papel. Isso é apenas um detalhe também. Um detalhe porque a questão da Suprema Corte brasileira está dentro de daquilo que se vai chamar de raízes do Brasil. Não é fácil o Poder Judiciário brasileiro, eu acho. Ele está dentro de uma estrutura que nós temos dois modos de analisar isso: a teoria da dependência, os marxistas, etc., e os weberianos. Não é de se descartar que Raimundo Fauro e as análises weberianas sejam muito importantes e, às vezes, podem explicar muito melhor. O próprio Sérgio Buarque, o pai do Chico, quando vai mostrar isto, mostra a partir da Antígona, de uma leitura diferente que ele faz de Antígona. E agora cai bem essa metáfora, porque o irmão de Antígona era golpista. E Creonte, aí diz o Sérgio Buarque, Creonte era o vilão? Ou Creonte estava cuidando do direito da polis? E Antígona é a heroína ou ela queria resolver o seu problema? Então, o que ele faz? Eu estou dizendo isso para o nosso telenauta, enfim, o nosso ouvinte, para ele pensar essa questão de que nós sempre resolvemos os nossos problemas, queremos resolver Mateus primeiros meus, emendas parlamentares, penduricalhos, etc. Cada um cuida das suas coisas, que a gente chama de corporativismo, etc. Bom, mas agora o próprio Supremo, a meu ver, deu uma recuadinha e liberou o nepotismo da indicação de parentes para cargos políticos de confiança. Como Antígona queria enterrar o seu irmão. É tempo de Muricy. Antígona e Eduardo Bolsonaro. Isso. É tempo de Muricy. Cada um cuide de si. Então, eu
eu tenho muita simpatia, no meu livro Quer Fazer a Coisa Certa, eu tenho muita simpatia eu tenho um capítulo sobre as raízes do Brasil, eu tenho muita simpatia pela explicação fauriana, weberiana sobre os estamentos, etc. Claro que os marxistas, etc., enlouquecem e fazem críticas fortes, isso não é bem assim e tal, mas aí tem Já tínhamos antes também o Viana Mug, que foi... Claro. E que é teu... Acho que é teu conterrâneo, tu é de São Leopoldo? Viana Mug parece que era dali, sim. Eu sou de Agudo, né? Ah, tu é de Agudo? Claro, eu sou da terra do bagualossauro. Já estive em Agudo. Claro, o dinossauro mais antigo do mundo, 260 milhões de anos, é o bagualossauros, que é da minha terra, Agudo. Tem um morro em cada ponta da cidade. Sim, exatamente. Entre os dois... O Morro de Agudo e o Morro Pelado. Isso, eu caminhando assim, na rua central ali, eu ficava com a sensação assim de que eu estava num filme de faroeste e que era um duelo, que eu ia de um lado e vinha o outro do outro lado do outro morro. Porque é bem assim, um morro aqui, outro morro aqui, e tudo no meio. Exatamente. Ali, eu nasci a 3 quilômetros do lugar em que foi encontrado o bagualossauro. Olha só. O bagualossauro. Por isso que eu sou um dinossauro. Também, Da Constituição, eu sou o cara que acha que o mundo ficou pior depois que terminaram com CD player. Eu sou contra a inteligência artificial. Eu sou um conservador nesse sentido. Sou um jurássico, assim, um dinossauro. De fato, de onde veio? Nós estávamos com um visitante ilustre na PUC, o Pierre Levy, e ele acha que a sociedade ocidental está decadente e que vai ficar mais decadente ainda nos próximos tempos, e não há praticamente nada que nos salve. Daqui uns dias você pode me convidar quando sair o meu livro novo chamado Robô Não Desce Escada e Trapezista Não Voa, Os Limites dos Aprendizes de Feiticeiro, que é uma ode contra a inteligência artificial, dos perigos, sobre o brain rot e tudo isso que acontece, e aí robô ainda não desce escada. Trapezista, quando acha que é muito eficiente, que você acha tão bom, ele pensa que voa e morre. Então, cavalo também não, boi, vaca. Claro, lembra quando teve a enchente, aquele cavalo que ficou trancado no apartamento? Subir foi possível, descer não. Descer, então, a Contracorrente publica daqui uns dias, já fiz a revisão dos originais, a Contracorrente publica o Robô Não Desce Escada, uma capa belíssima, os caras capricharam, tá muito bonito o livro. E eu estou muito feliz por esse livro. Olha só, terminamos, Laís, conversa com o Lênin e assim, a gente vai conversando. Nossa, poderia ir mais. Puxa um fio, puxa outro, e citações literárias e tudo mais. Um mestre de cerimônia, não é por pouco que ele vai nos deixar. Ele nem menos de uma hora. Tempo ele ficou contando a história, mas os caras devem ter bebido cada um umas 2 garrafas. Sem dúvida. Vou ler Tolstói e imaginar essa cena. E os nossos ouvintes podem acessar, tem na internet o conto Justo Juiz. Né? Claro que eu, no meio, botei um monte de coisa. Né? Não tem dúvida. Né? Ficou enorme. É para isso mesmo, quem conta um conto. Um monte de pontos. Muito bem, o nosso do lado de cá, sempre feito aqui no Sindicato dos Bancários, na Rua da Ladeira, fica por aqui. O convidado de hoje foi o Lênio Streck. E nós voltamos na próxima semana, não é, Laís? Sempre com um grande convidado. Até lá. Até lá.